A série Entrevistas Especiais de hoje, estamos traçando um perfil das senadoras e dos senadores eleitos em 3 de outubro. Está aqui conosco a senadora Ana Amélia Lemos, do Rio Grande do Sul, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, vamos continuar a nossa conversa. Queria que a senhora falasse um pouco quais foram os políticos que mais a influenciaram. Olha, o Rio Grande do Sul tem uma pleiade de políticos de expressão nacional que não pode se esquecer. Alguns por questão até de gratidão, como é o caso de Leonel Brizola, que teve essa dedicação muito grande à educação, integral, à escola integral. E o que ele fez, né, especialmente no Rio de Janeiro, a geração gaúcha saído de lá, aquele sotaque bem marcado e a linguagem própria do Rio Grande, e fazer o que ele fez no Rio de Janeiro. Não só em relação à escola, o CIEPS, mas também o sentido e a filosofia dessa educação integral. E também o próprio Carnaval do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, foi o Brizola que fez. Então é a ousadia de políticos com grande sensibilidade social. Também, claro, não se pode deixar de falar em Getúlio Vargas, vamos falar do período democrático do nosso presidente Vargas, que ainda persiste a sua lei da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. E ainda citaria o Assis Brasil, Francisco de Assis Brasil, que foi, em 1932, o autor do Código Provisório Eleitoral, em que as mulheres tiveram acesso ao voto, com restrições, é claro, mudadas depois em 1934, e essas restrições foram atenuadas, porém, a obrigatoriedade do voto só veio em 1946. Mas Assis Brasil, também além da sensibilidade política, do papel que teve na história política brasileira, também foi um homem do seu tempo avançado um século, com a visão muito grande, não só da questão política, mas especialmente na área rural. Ele era um homem visionário na questão rural, então teve esse papel grande no Estado, que é marcado pela sua história com as charqueadas, tese até do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, como sociólogo, as charqueadas do Rio Grande do Sul. Então, dessas gerações eu cito esses políticos com grande expressão. E na geração atual, eu penso que pela globalização, pela modernização da economia brasileira e da necessidade de uma gestão pública cada vez mais qualificada, eu me impressiono muito com a qualidade de gestão política de 2 governadores, um ex-governador, agora meu colega aqui no Senado, Aécio Neves, em Minas Gerais, e o governador reeleito com uma votação expressiva em Pernambuco, Eduardo Campos. São 2 jovens políticos que eu acho que estão mostrando ao Brasil que no setor público nós precisamos fazer exatamente uma preocupação com a eficiência. Não falta recurso para o setor público, o que falta exatamente é um controle maior e uma eficiência maior na gestão. Por que a senhora decidiu entrar na política? Eu decidi entrar na política porque pensei, Elival, depois de 33 anos, 40 anos, na verdade, na comunicação, trabalhando em várias grandes, importantes empresas, como foi a RBS, dos 33 na RBS, aqui em Brasília, 31 anos. Essa convivência com a área política, e também eu já estava chegando naquele momento em que eu fazia as mesmas perguntas às fontes e já sabia as respostas que as fontes dariam. Então, quando você perde um pouco, digamos, da novidade, dessa adrenalina do exercício profissional, embora tenha feito grandes coberturas, como os funerais do Papa João Paulo II, o fato é que estava sentindo que eu poderia prestar um serviço, como prestei ao meu Estado, na área da comunicação, ao longo desses 40 anos, que eu poderia fazer isso com um instrumento político. Usando os instrumentos, escolhi o Senado pelo fato de que em 8 anos você tem mais chances de realizar e apresentar um resultado do que em 4 na Câmara Federal. E aqui você tem uma representação institucional para defender os interesses. O Rio Grande do Sul é um estado exportador, uma economia sustentada pelo campo e precisa muito de uma visibilidade maior. Então eu pensei e aceitei o desafio. Foi uma ousadia muito grande, porque eu nunca fui política, nunca fui filiada a partido algum. Fui muito honrada com vários convites de vários partidos para entrar na política. É natural que seja assim, né? Os partidos políticos buscam pessoas identificadas com a comunidade, seja na área da medicina, do esporte e tantos outros setores. Então, no meu caso, foi a comunicação identificada com o trato. Então, eu era vista como uma espécie de advogada das causas gaúchas em Brasília, porque eu aparecia diariamente na TV, de manhã no Bom Dia Rio Grande, ao meio-dia no Jornal do Almoço, e também no Canal Rural, que tem 13 anos, aí nacionalmente, a percepção de que eu estava, digamos, de certa forma experiente para entrar nesse desafio. E fiquei muito feliz, aliás, aproveito
a essa entrevista aqui na TV Senado, Erival, para agradecer os meus 3.401.241 votos de gaúchas e gaúchas que apostaram e confiaram na minha capacidade de fazer um bom mandato. Prometo cumprir e usar muita coragem, porque os desafios são muito grandes. A campanha política sempre abre uma oportunidade para a pessoa conhecer o Estado, andar o Estado todo e verificar as coisas, virar de cabeça para baixo o Estado. Mais de 60 mil quilômetros eu andei em 5 meses. Eu andei em mais de 300 municípios, e de norte a sul, de leste a oeste. A primeira coisa, Elival, que me chocou, eu imaginei que eu fosse ver o maior problema no Rio Grande do Sul fosse relacionado à questão da agropecuária. Não. A questão mais presente em todos os lugares que eu fui foi a perda de poder dos aposentados e pensionistas do INSS. Foi o tema mais recorrente, tanto que aqui no Senado vou me associar às iniciativas do senador Paulo Paim, que vem cuidando disso, porque penso que o que já está tramitando é mais fácil você continuar para ter resultado, do que você iniciar novamente um processo. Mas penso também, já conversei com o nosso líder Francisco Dornelles, de algumas iniciativas que eu posso tomar na Previdência para resolver o problema. E já que estou falando na Previdência, uma das coisas fundamentais é que o governo faça, e o Brasil precisa fazer uma auditoria séria e rigorosa na Previdência Social. Você ouve os fiscais da Anfip, eles provam por A mais B que não há déficit na Previdência. Então, nós temos que fazer uma auditoria rigorosa com instituições que tenham grande credibilidade para avaliar bem o custo. Porque a cada dia você vê uma fraude na Previdência e você não volta o retorno. A Georgina Freitas, aquela advogada, todo o dinheiro que foi tirado da Previdência, dos aposentados, voltou esse dinheiro? Aonde está a prestação de contas da avaliação feita nesses contratos? Viu-se também que, num levantamento feito recentemente, estão sendo pagas ainda aposentadorias indevidamente, que dão um rombo de 15 milhões mensais à Previdência Social. Edivaldo, não é possível isso acontecer, porque isso prejudica o aposentado. Essa diferença de índices aplicados a salário mínimo e para quem ganha mais de um salário mínimo é outro fator corrosivo do poder aquisitivo dos aposentados, sem falar no fator previdenciário, que tem que ser alterado para evitar prejuízos maiores a esta categoria. Temos uma taxa de longevidade. Eu sei que o mundo todo está vivendo o drama da Previdência Social, mas o Brasil precisa, antes de tudo, fazer uma auditoria muito séria e muito rigorosa, porque eu tenho dúvidas a respeito desses números. Nessas suas andanças pelo Estado, como a senhora viu a questão da saúde, da educação e da segurança? Muito sério. Os municípios hoje são penalizados. Em 88, eles recebiam 23% de toda a receita de tributos. Hoje, eles recebem 15% do bolo tributário, a União fica com 60% e os estados com 25%. No entanto, regulamentarmente ou constitucionalmente, os municípios precisam aplicar 15% da sua receita bruta em saúde. O Estado, 12% e a União, 10%. Só que nem a União aplica e nem os estados aplicam, como o meu Estado. O Estado aplica apenas 4,7% da receita bruta em saúde. E os municípios, na média, aplicam, que deveriam aplicar 15%, aplicam de 20% a 22%. Um município no Rio Grande do Sul, o município de Panambi, administrado por um prefeito do meu partido, Schmidt Prim, aplica 35% da receita em saúde. Então, nós vemos uma situação distorcida em relação à federação, os municípios sendo obrigados a competências cada vez maiores e com uma redução da sua receita. Então, nós temos que discutir a questão federativa e penso, Elival, que a emenda Ibsen Pinheiro, que tratou do pré-sal, abre o debate para essa discussão. Porque o que houve aqui? A demonstração clara de que um patrimônio nacional tem que ser compartilhado com todos. Não sou favorável à mudança dos contratos pré-existentes. Os que estão em vigor, né? Os que estão em vigor não, porque isso seria ferir o Estado de Direito e são direitos líquidos e certos. Agora, a partir da exploração do pré-sal, penso que não concordo com o veto do presidente. Acho que nós temos que derrubar esse veto aqui no Congresso Nacional. Vai caber a legislatura que começa dia 1º de fevereiro. Então essa é uma questão muito séria. No próximo bloco, os grandes problemas nacionais. Aguarde.